Bom estar com vocês. Bom estar com vocês. Para mais um Capacita Kids para aprender. Olá, sou a tia Rose. Estamos aqui no nosso grupo Capacita Kids. Tempo de ensinar, tempo de aprender. Para mais uma live ao nosso grupo com o tema culto infantil. Estamos no módulo 2, aula de número 1, culto infantil. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui em Palmas, Tocantins, estamos em lockdown. Muitas coisas estão fechadas, mas os céus estão abertos para Deus ouvir o nosso clamor, a nossa oração. E a obra de Deus aqui não podemos aplicar dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, e também o nosso lar é a igreja, onde podemos orar, cultuar, e a obra continua, mesmo com os corações tristes, lágrimas rolando pela morte de muitos amigos, vizinhos, mas Deus está no controle de tudo e vamos crer que tudo isso vai passar. Estamos aqui para mais uma live para a gente aprender. Você que está chegando agora, que vai assistir depois, essa live vai ficar salva para que possamos aprender. Você pode pegar sua agendinha ou um caderninho para você escrever. Não vamos confiar somente na nossa mente, porque ela falha. E o professor eficaz, o líder eficaz, o pregador eficaz, ele anota, ele estuda, ele busca, ele assiste, está sempre buscando refletir, ele é reflexivo porque o professor, ele busca conhecimento sempre. Como está escrito aqui na minha camiseta, a infância é o melhor tempo para semear. Deixa eu ver se eu consigo levantar aqui um pouquinho. Isso, a infância é o melhor tempo para semear. Então, é na infância onde vamos plantar muitas sementes, como sempre falo aqui, do amor, da alegria, do perdão, da esperança, da salvação. E é tempo de fazer missões, é tempo de plantar a boa semente em terra fértil, aproveitando que a infância é muito importante, não devemos deixar passar essas coisas na vida das nossas crianças. Então, hoje com o tema culto infantil, vamos lá. Amanhã teremos live, uma oficina, onde irei ensinar a decorar uma bolsa com a ovelhinha, que é o símbolo da nossa verdadeira Páscoa. Vai ter muita surpresa aqui com a permissão e a vontade do nosso Senhor Jesus. E é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês. Vamos compartilhar essa live para que outros professores possam assistir também. Você que chegou aí, deixe o seu oi, a paz do Senhor, sua boa noite. Vamos lá, então, para não perder tempo, culto infantil. O que é culto infantil? Você sabe? Em algumas igrejas, o culto infantil é denominado cultinho. Quem nunca ouviu algum professor, algum pai, alguém falar, dizer: vamos, criança, para o cultinho? Olhem só, ouçam. A princípio, essa expressão surgiu para mostrar que este trabalho é feito para crianças. A ideia é mostrar que o trabalho de louvor e adoração era específico para crianças. Mas se pararmos para analisar, essa expressão cultinho nos dá a entender que estamos lidando com coisas inferiores. Sobra de culto, culto menor ou de culto de mentirinha. Olha a expressão de que estamos brincando. O culto a Deus é um grande momento de louvor, adoração e recebimento da palavra de Deus. E com as crianças não são diferentes. Então, não vamos usar essa expressão, esse termo cultinho, não, porque a liturgia do culto infantil, ela é a mesma do adulto. O que muda é a maneira que eu e você vamos ministrar a palavra de Deus. No culto infantil, eu posso orar com as crianças, sim, mas na linguagem da criança. E no culto infantil, precisa ter aquela reverência que também tem no culto de adulto. Mas não vamos chamar cultinho, de culto infantil ou culto para as crianças. O culto infantil é destinado para mostrar às crianças a importância da reverência na casa de Deus. Então, quando você
estiver lá no culto infantil dirigindo, você vai ensinar, mostrar para as crianças que ali na igreja a criança precisa ter reverência na palavra de Deus, ouvir com atenção, guardar a palavra de Deus no coração. Muitas crianças estão por aí distorcendo alguns ensinamentos bíblicos, porque não foram passadas em linguagem ideias a elas. Por isso, devemos estar atentos e abrir nova visão sobre a importância do culto infantil. O culto infantil não deve ser preparado de qualquer maneira. O culto infantil não deve ser preparado de qualquer maneira ou de um dia para o outro. Nos requer direção, sabedoria de Deus. Então, quando eu penso em organizar um culto infantil, não é hoje para dizer amanhã já vou preparar o culto infantil. Não, é com um mês de antecedência se preparando, ou 2 meses, 3 meses. Eu preciso pensar um tema que as minhas crianças estão necessitando ouvir, um tema da palavra de Deus. Ensine a palavra para que as crianças venham crescer na graça e no conhecimento. É tempo de ensinar. Jesus está cobrando isso de mim e de você. Eu preciso me preparar com o tema. Eu preciso pensar quais louvores que eu irei ensinar para as minhas crianças que irei cantar, mas não esquecer de cantar o hino da harpa no início do culto. Isso é muito importante, é primordial, que quer dizer em primeiro lugar. Devemos pensar em ganhar crianças para Cristo e no seu crescimento espiritual, e não promover eventos para apenas mostrar aos pais que o departamento funciona em suas mãos. O culto infantil, o objetivo não é para mostrar para a família, para os pais, para a igreja. Nossa, aquela tia ali organizada, aquela tia ali é muito criativa. Olha, vejam como a igreja está linda. Não, o nosso objetivo é plantar a boa semente em terra fértil, é ganhar crianças para o reino de Deus. É esse o objetivo do culto infantil. Ah, tia Rose, mas na minha igreja não tem culto infantil. É preciso sentar, é preciso organizar, desenvolver projeto para que isto aconteça. Quer a igreja cheia de crente, invistam nas crianças. Lembre-se que assim como os pais saem do culto, devemos pensar em ganhar crianças para Cristo no crescimento espiritual. Lembre-se que assim como os pais saem do culto com a alma regozijando, ou seja, no culto do adulto, o pai se alegra, diz assim, nossa, como aquele culto foi bom. Eu digo, como aquele culto foi maravilhoso, nossa, eu ouvi aquela palavra, ela falou profundamente ao meu coração. Que o culto infantil seja assim, que a criança saia de lá cheia da graça, do conhecimento, da alegria, que ela aprenda a praticar, né, as virtudes do fruto do Espírito Santo. Mas para isso, você, eu, nós precisamos nos organizar e entender o que é um culto infantil. Para que é o culto infantil? Por que fazer o culto infantil? Olha a perguntinha. É mais do que claro que o culto infantil não é mera reprodução do que acontece no culto dos adultos. Se fosse assim, não haveria culto separado para as crianças. Em algumas igrejas não existe o culto infantil. Eu já viajei para alguns lugares, né, e que não tem culto infantil, somente culto para adulto, mas a igreja precisa ter essa visão. A paz para quem vai chegando, boa noite, bem-vindos. A igreja precisa abrir os olhos. Se o pastor da igreja ainda não tem essa visão, uma tia, um pai ou a mãe que entende do assunto precisa ir lá conversar. Eula Gomes, bem-vindo, meu amor, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Precisa ir lá conversar, conquistar com carinho. Vamos organizar um culto infantil para as nossas crianças? Porque as nossas crianças precisam aprender na linguagem dela, no tempo dela. Deste modo, podemos perceber que a maioria dos jovens e até mesmo alguns adultos não conseguem ficar quietos durante o culto. Muitos adultos, eu vou dar um exemplo aqui. Eu, na minha infância, na minha igreja não tinha culto infantil. Eu, pré-adolescente, comecei a trabalhar com crianças, aprendi com uma irmã que vinha da cidade
Ela ensinava a gente a cantar, fazia congressos e as crianças apresentavam, mas não tinha o culto infantil. As crianças ficavam ali no culto, bem na frente, sentadas, no culto de adultos, não podia conversar, não podia se mexer. Então, como é importante o culto infantil? Para que as crianças venham aprender a se comportar, a ter reverência na casa do Senhor Jesus. E é tempo de ensinar. Estamos em pandemia, onde não podemos ir à igreja, mas os cultos online continuam, a EBD, e não podemos parar de jeito nenhum. Temos que nos adaptar a tudo isso que está acontecendo. Olha só, ouçam, é através do culto infantil que mostramos à criança a importância de termos cuidado e reverência na casa de Deus. Como não correr dentro da igreja, comer dentro da igreja que não pode a gente ver muito, brincar no púlpito, andar no momento da pregação ou momento da leitura bíblica, a importância de ofertar. Quem nunca viu alguém lendo o pastor, alguém lendo a palavra, e um jovem, um adulto vai lá, levanta, vai ao banheiro, bebe água? Isso não pode. Temos que ensinar para as nossas crianças que na hora da leitura da palavra, se a gente estiver chegando na igreja, meus pais me ensinaram assim, eu preciso ficar lá fora esperando até a leitura terminar para eu poder entrar. Bebo água quando eu saio de casa e quando eu chego na igreja, e na hora de sair também, para não ficar atrapalhando a hora do louvor, da ministração. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor Jesus. E isso é importante e necessário. O professor eficaz ensinar para as crianças a se comportar na casa de Deus. E eles vão aprender. A infância é o melhor tempo de semear. Então, aí vem aqui: é indispensável que o pastor, dirigente da igreja, esteja presente no culto infantil. E a gente escuta muito: aí meu pastor não está no culto. Porque às vezes o pastor tem muitas atividades a ser realizadas, tem visita no dia do culto infantil. Então é necessário toda a equipe, juntamente com a igreja, organizar, né? Vamos pensar no dia que vai ser o culto infantil. Aqui na minha igreja, no projeto missionário ao qual estamos, é uma vez por mês. Sabe por quê? Porque o culto infantil, ele precisa ser organizado. Eu preciso me preparar antes, eu preciso pensar no tema, na decoração, quem que vai pregar, se eu vou ministrar, eu preciso me preparar, eu preciso orar para dar o melhor de mim. Se eu vou convidar alguém, tenho que convidar antes, eu não vou fazer um culto amanhã e chamar um tio ou uma tia para pregar, não, é antes, para que a pessoa venha se preparar, se organizar e estudar aquele determinado tema. Quando o pastor prega para as crianças, elas passam a admirá-lo mais ainda. Como é importante o nosso pastor estar na igreja. As crianças: nossa, é o pastor que está ministrando. As crianças respeitam, gostam muito e começam a admirar mais o pastor com mais frequência. Pois é o pastor uma pessoa muito importante para todos daquela congregação. É o anjo da igreja que está falando para ela. A presença do pastor no culto infantil também mostra para a criança que ela é especial, pois o pastor tem tempo para ela. Não é verdade? O bom pastor tem tempo para a sua ovelhinha. E quando a criança percebe que o pastor está lá, ela vai ficar muito feliz. Nossa, mamãe, fui para o culto infantil e o pastor estava lá ministrando a palavra. É uma boa ideia, uma dica para você, líder de criança, convidar o seu pastor para ministrar a palavra um dia no culto infantil, mas avise antes, para que ele venha se preparar, ofereça materiais para ele ministrar para as crianças, para que ele possa se preparar e as crianças possam ouvir com carinho, ouvir na linguagem da criança. O culto infantil, como dito anteriormente, deve ser uma ponte que encaminha a criança a se preparar para o culto dos adultos e ter a visão de que a igreja, como um santuário, dentre os aspectos sobre a importância do culto infantil, podemos destacar. Você vai preparar a criança na infância. Quer dizer, no culto infantil, a criança louva, a criança ora, a criança se comporta, ela obedece, ela ouve a palavra. E quando aquela criança crescer, ela vai lembrar, porque a infância é o melhor tempo de semear, eu sempre repito isso, é o melhor tempo de ensinar, de inculcar a palavra de Deus, como diz na própria palavra.
E Jesus diz, deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Então, vamos preparar essas crianças. O coração da criança é terra fértil, porque ela não vai esquecer dos nossos ensinamentos. Vai lembrar, nossa, a tia disse que no culto infantil eu não posso conversar, eu não posso ficar conversando com o meu coleguinha. E quando ela ficar pré-adolescente, jovem, adulto, ela vai lembrar e vai ser um adulto comportado, que vai aprender a ouvir a palavra de Deus, que vai sentir a presença de Deus. Mas para isso, você e eu, nós precisamos nos preparar, ensinar essa criança. E como que eu vou fazer isso? Buscando, estudando. O líder infantil, o professor, o pregador, ele precisa se preparar todos os dias. Ele pesquisa, ele ministra curso, mas ele estuda. Eu, tia Rose, eu sempre tiro o meu tempo do meu devocional com Deus, de estar buscar Deus a só, fechar a porta do meu quarto, ore. Se eu vou lavar uma louça, eu ligo o celular, o computador, vou ouvir um louvor infantil, vou aprender, vou ouvir uma tia ministrando para eu aprender. Como é importante eu aprender com o outro. Eu não sei tudo, nunca vou aprender tudo. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que sei muito pouco. Então, para trabalhar com criança, precisamos inovar, ser reflexivo, buscar. Você que é professor da escola bíblica dominical, já visitou, já conversou com algum professor da escola secular que trabalha com educação infantil? Os dois podem andar junto, conversar, porque o professor da escola secular tem muitas ideias, metodologia diferenciada para ensinar as crianças da educação infantil, tanto na área secular como na igreja. Precisa aprender e precisa experimentar vários tipos de textura. Para eu ensinar uma criança, eu não vou só falar, eu preciso ter material. Que material são esses? Já ministrei nas palestras antes, EVA, com slides, material em reciclagem. Precisamos aprender para dar o melhor para as nossas crianças. Se eu não buscar, eu vou ficar na mesmice, eu vou ficar ali e o Senhor vai levantar outros. Muitos estão buscando e Jesus um dia vai cobrar de nós. Bem-vindo, Graciele, paz do Senhor Jesus, Cristiane, bem-vindos. Culto infantil, como eu falei antes, né? Ele é uma ponte que encaminha a criança. Ele é uma ponte, encaminha a criança a se preparar para o culto dos adultos. Permite uma facilidade para a integração das crianças com o culto dos adultos. Possibilita à criança uma participação direta no culto, seja lendo a Bíblia, tirando oferta, cantando e orando. Então, no culto infantil, eu posso pedir para uma criança colher a oferta? Sim. No culto do adulto também eu posso pedir isso. Eu posso pedir à criança para abrir sua Bíblia, mesmo que ela não saiba ler, mas ela já vai abrir para ela aprender e ter reverência que na hora da palavra eu preciso abrir a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Criar integração entre o pastor e as crianças. É uma forma didática de ensinar à criança algumas doutrinas importantes, como dízimo, batismo, a apresentação de criança, etc. Dar à criança uma autovalorização, valorizar a criança. A criança precisa entender o que é o batismo com o Espírito Santo, o que é o batismo nas águas. E lá no culto adulto, ela também pode aprender, mas lá no culto infantil, o pregador, a tia, o líder, o professor pode ensinar de maneira clara na linguagem da criança, que deve ser clara, curta e objetiva, sem palavras difíceis, para que a criança venha entender. Devemos destacar aos pais e membros da igreja a importância da presença deles no culto, para essa valorização crescer no coração das crianças. A gente escuta muito, né? Já vivencia isso nos cultos infantis. Mas os pais levam as crianças, vão embora, deixam as crianças e voltam para casa. Precisamos pensar, agir, ter estratégia de conquistar esses pais para que eles fiquem no culto infantil também. Como eu posso chamar um pai ou uma mãe para ficar na porta, ali na recepção, a mãe bonitinha com o avental ou com a roupa infantil? E a mãe vai começar a gostar, quem sabe vai descobrir que tem esse chamado para trabalhar com crianças. Um outro fato importante que é de fazermos um culto infantil é o fato de usar a linguagem da criança. Jamais, como eu já falei antes,
vou realizar um culto infantil, vou pregar na linguagem do adulto, na linguagem da criança. A criança não tem maturidade ainda para entender uma linguagem culta, uma linguagem mais difícil. Então, é a linguagem infantil, que ela está na convivência dela com outras crianças, às vezes com a família. Então, nós precisamos respeitar essas regrinhas aí, para que a criança venha entender o contexto da palavra de Deus. Atribuições do culto infantil. Preparar e conduzir o culto para a criança, semelhante ao culto dos adultos, com adaptações pertinentes de linguagem e forma. Ensinar as crianças sobre a importância da adoração. Falar para a criança o que é adorar. Como que eu adoro? Eu adoro louvando, eu adoro orando, vindo para a casa de Deus. Vamos ensinar as crianças. Ensinar as crianças a aproximar-se de Deus através da oração e dos cânticos, se ouvirem a voz do Senhor. Na hora de orar com as crianças, cante um corinho. Oração é falar com Jeová. A criança precisa orar, assim como Samuel sua vida dedicar. Então, quando eu vou ministrar para as crianças, eu gosto de cantar. A música, ela acalma, ela faz a criança entrar naquele ambiente com mais tranquilidade e receber aquilo que eu vou ensinar. Eu gosto muito, Deus sempre me dá composições, mas eu sempre canto louvores de outros cantores infantis para inserir uma ministração, para falar de oração. Tem muitos louvores que nós podemos buscar para ensinar as nossas crianças. Ensinar as crianças a aproximar-se de Deus através da oração. Isso é muito importante. Ensinar as crianças como devem desfrutar e se comportar no culto. Se uma criança está bagunçando, gritando, batendo no coleguinha na hora do culto, eu não vou reclamar com aquela criança, eu não vou brigar na frente de outras crianças. Eu vou chamar no particular, eu vou conversar, eu posso conversar com a família também, mas tem uma maneira que nós podemos fazer, contar uma história, introduzir uma história que ensina valores, falando do comportamento das crianças, sem apontar aquela criança. Vocês já viram? Eu já vi coisas que nós não podemos fazer. A gente erra muito e não podemos cometer esse erro. Na hora do culto infantil dizer: ei, Pedro, você que está conversando, te comporta, menino. Teu pai não te ensinou isso, não. Se comporta. Nunca, jamais. Eduque as crianças de forma geral. Respeite a criança, converse com a criança, trate a criança como ser integral, como um todo, com respeito, para que a criança não venha ficar tímida, com vergonha e depois não quer mais voltar para o culto infantil. Não, converse com amor, elogie primeiro a criança, depois diga: precisa se comportar mais, precisa louvar o Senhor, precisa prestar atenção na palavra de Deus e nos louvores. Auxiliar as crianças a compreender e desfrutar de cada uma das partes da liturgia. Como eu falei, a liturgia do culto infantil é a mesma do adulto, tem louvor, tem oração, leitura da palavra, tem oportunidade. E ensinar a criança a desfrutar, a participar, a criança na hora da palavra, vamos ficar de pé, vamos repetir com a tia, o pregador, o professor que está lendo, vamos cantar, vamos louvar o Senhor quando a outra criança estiver louvando também. Estimular as crianças a convidar outras pessoas para o culto. Eu sempre faço isso, já fiz muito. No próximo culto, crianças, eu quero lançar um desafio. Que você traga o seu amiguinho, ou o seu priminho, o seu coleguinha lá da escola, faça o convite. Aquela criança vai trazer aquele amiguinho para o culto. E no final, eu dou um prêmio, ou uma sacolinha com balinha dentro, uma lembrancinha. Mas jamais eu vou premiar só uma criança. Eu vou dar para todos, porque tem crianças que não irão entender. Então, vamos incentivar a criança. Vamos dar presente a palavra de Deus, livros também, isso é muito importante. Prestar o conselho, relatório anual das suas atividades. Quem já fez isso? Eu tenho um monte de caderno aqui em casa, a cada ano eu vou anotando tudo. Por exemplo, o tema do culto infantil, que tema foi, qual o lanche do culto, o quanto eu gastei, né? Isso foi para aquilo, foi para o balão, foi para as balinhas, foi para o lanche. A oferta que o irmão fulano deu, a oferta que a tia deu. Então, eu preciso prestar conta de um relatório anual.
de todas as atividades que foram realizadas na igreja. Isso demonstra organização, perfeição nas coisas de Deus. Claro que não somos perfeitos, estamos buscando essa perfeição aí todos os dias. Eu tenho um caderno aqui com muita coisa. Às vezes eu penso assim, eu vou jogar fora. Não, a gente vai guardando, tem um monte de agenda, eu vou estar mostrando aqui depois, com os temas dos cultos, as ministrações que o Senhor vai me dando, eu vou anotando, vou pesquisando, isso é muito bom. Não vamos confiar só na mente da gente, a gente vai esquecendo, então nada substitui o nosso pensamento, a canetinha e um papel para escrever. Eu gosto muito de caneta assim colorida, eu compro bastante, pincel de quadro, canetinhas para EVA, e as crianças gostam muito para corrigir a atividade das crianças, tanto na área secular como da igreja, na EBD. Nós temos que ser criativos. O Ministério Infantil é isso, é alegria. Então, temos que conquistar as nossas crianças para Jesus. Tem as suas coisinhas tudo organizada, arrumadinha no seu cantinho. Essa caneta aqui, eu não conhecia. Eu tenho duas, uma preta e uma azul, quero comprar mais. Ela escreve e apaga, tem a borracha dela, mas é muito interessante. Quando você vai corrigir alguma coisa da criança, autografar algum livro, aí você errou uma letrinha, você apaga. Então as crianças gostam muito. E o preço é muito bom. Comprei numa papelaria maravilhosa, dando para ver aqui, essa canetinha aqui. Então nós temos que ser criativos para cativar nossas crianças. O objetivo do culto infantil, como já falamos, é ganhar crianças para Jesus. A gente vai já encerrar para que não fique muito longo. Amanhã nós vamos continuar com o tema do culto infantil, tá bom? Vamos aqui. Quando fazer o culto infantil? Quando fazer? Mensalmente? De 2 em 2 meses? Ou até mesmo todos os domingos, paralelo ao dos adultos? Tem igreja que é aos domingos. O culto do adulto está ali acontecendo e a tia, o líder das crianças, leva as crianças para uma salinha, o culto paralelo chamado. Eu gosto, mas eu prefiro aquele culto mesmo, dentro da igreja, uma vez por mês, onde tudo é preparado, como já falei, que trabalhamos com o tema, porque o culto infantil precisa ser organizado. E a gente gasta material, precisa ter lanche, precisa ter palavra, então eu prefiro uma vez por mês, mas vai de cada líder. Ó, essa organização deve ser antecipada para não causar tumulto no momento do culto. Já aconteceu com você? Está um tumulto na hora do culto, de nem o cronograma não está ali prontinho. Eu sempre gosto do cronograma, está ali, a abertura do culto, quem vai ler a palavra, quem vai orar, quem é que vai cantar, quem vai ministrar. E o que vai acontecendo, eu vou colocando um X, ok, que já passou. Porque a pessoa que vai dirigir, para não se perder. Quem que está visitando no culto infantil? Tem que ter os nomes ali, alguém fica na porta com uma agendinha ou um papel, recebendo, anotando. Isso é organização. Vamos lá? Escolha as crianças que receberam oportunidade no culto. Exemplo, quem vai fazer a oração, como já falei, né? A oração inicial. Quem vai ler a Bíblia? Sempre chamar as crianças para que elas possam aprender. Quer que as crianças aprendam? Deixem elas fazer. Chame elas para participarem. Quem vai tirar a oferta, o nome também tem que estar ali na hora, na sua agenda. Vale treinar antes, treinar, pega o papel, olha para o espelho. Eu sempre faço isso quando eu vou contar história, ministrar, eu treino no espelho primeiro. E funciona, dá certo. Após escolher as crianças, chame os pais para falar com eles a responsabilidade que a criança vai ter durante a administração do culto. Muito bom colocar os pais como intercessores, tá vendo? Jejuando. Antes de tudo, veja quem será o preletor do culto. Então, faça uma programação, se for possível, se o pastor concordar. Prepare uma criança ou mesmo um professor para ministrar a mensagem. Pode ser uma história ilustrada, fanelógrafo, muitas maneiras que nós temos para ministrar, muitos materiais, né? Ensinados pelas crianças. Os adultos gostam muito. Eu posso usar visuais em EVA, em reciclagem, fanelógrafo, ou usar as próprias crianças para apresentar, ou seja, vestir as crianças de personagem bíblico é a maneira que as crianças mais gostam. Olha só, prepare uma criança ou mesmo um professor, né? Como já falei, para ministrar a mensagem. Pode ser uma história ilustrada,
pode ser no data show. Os adultos gostam muito, fica marcado, né, para sempre na mente. Então, o culto infantil, ele é muito importante e é necessário ter na nossa igreja, na nossa congregação. Não vamos dizer, eu não vou fazer porque dá trabalho. Se você se organizar antes, vai dar certo. Lá no meu Facebook, tenho muitas postagens de culto infantis que já foram realizadas em minha igreja, mas tudo com o tema. Se tiver duas crianças, uma criança no culto, o culto precisa acontecer. Eu não vou ficar triste, desanimada, porque deu poucas crianças. Mas aquela criança que está ali, que estava ali, ela precisava ouvir a palavra de Deus. Você precisava plantar a boa semente. Então, o culto infantil, ele é essencial. É de fundamental importância que aconteça na sua igreja. Ou seja, pode ser o culto paralelo, pode ser uma vez por mês, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Vai de cada congregação, né? Vai de cada igreja, de cada líder, vai da sua organização. Então, amanhã a gente vai continuar. Não quero que a live fique longa. Espero que você tenha gostado. Amanhã vamos continuar sobre culto. E é um tema maravilhoso que eu preciso aprender, eu preciso buscar, nós precisamos aprender todos os dias. E como falei também, amanhã pela manhã, com a permissão de Deus, quero fazer uma live ensinando a decorar uma sacolinha com o cordeirinho, né? Com a ovelhinha. Vamos falar sobre a verdadeira Páscoa. Então, como é importante a sua criança receber de lembrancinha. As minhas estão costuradas. Uma amiga costurou para mim, são todas verdinhas. Mas se você não tiver máquina, você pode fazer com a cola quente também, tá? Amanhã eu vou estar ensinando, então prepare TNT, pedacinhos de EVA, cola quente, tesoura e vai ficar muito lindo. Os moldes já estão aqui, eu vou deixar para que vocês possam estar pegando também. E vamos aprender, compartilhar as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Obrigada a você que ficou até o final. Amanhã continuaremos aprendendo mais sobre o culto infantil. Que Deus nos abençoe, que derrame chuva de bênção sobre a nossa vida, que Deus nos proteja desse vírus, que Deus venha consolar os corações das pessoas que já perderam seus anjos queridos, que perderam amigos. Deus está no controle de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus está conosco. Não vamos parar. Tem uma criança ali que precisa de Jesus. Tem uma criança do teu lado, à direita, à esquerda, atrás, na frente, onde você está andando, dentro do ônibus, na rua, no teu trabalho. Tem criança que precisa de Jesus. E Ele te escolheu com a tua essência, do teu jeito que Ele te fez. Você precisa ministrar a palavra de Deus. Busque. Não se sinta diminuir, não se sinta de, a tia ministra melhor que eu, fala melhor que eu. Não, vamos buscar. O Senhor colocou em suas mãos um lindo ministério. Ele quer que você faça ele florescer. Então, para isso, você precisa buscar, aprender, tirar o tempo para as coisas de Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês e amanhã teremos mais. Boa noite, a paz do Senhor Jesus e bom descanso. Tchau, tchau. Bom estar com vocês. Bom estar com vocês. Para mais um Capacita Kids para aprender. Um abraço apertado e Jesus em nossos corações. Tchau, tchau.